Alô, alô, boa tarde, estamos de volta. Eu vou glorificar de joelhos aqui. Sobe o som aí, aleluia. Estamos de volta, donos da bola no ar a partir de agora na tela da Band até as 2 da tarde para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Saudando hoje a grande Perlato. Mostra minha botina aqui, Sheik, da Perlato. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar da Perlato, mas vamos falar de futebol também. A botinha, eita, nós, que maravilha. Olha aqui. De volta, né? Hoje vamos falar da derrota do Atlético para o Corinthians. Jogou melhor, mas perdeu o jogo. E o Cruzeiro, hein? Empatou com o Avaí. Não dá. Não dá. Inadmissível em qualquer circunstância, né? Torcedor do Galo ficou na bronca e muitos não conseguiram ingressos para ver o jogo no Itaquerão. E o Cruzeiro, lá no Cruzeiro, o pessoal está pedindo paciência para o torcedor. Mas mais paciência? Tudo isso e muito mais a partir de agora na tela da Band. Lembrando que você participa conosco pelo @os donos da bola MG. Quinca Branco, registra a sua mensagem aqui na tela da Band. Já já a gente começa a registrar, ok? Lembrando que o programa até as 2. Não tem esse negócio de 1h50, não. Até as 2, então fique ligado aí. Aliás, falando da bola que rolou ontem, o Cruzeiro empatou com o Avaí em pleno Mineirão. O time caiu para a 12ª colocação na tabela, né? A gente vai aos melhores momentos. Eu não vi o jogo, não ouvi o jogo, não li nada, então eu não sei nada do jogo. Vocês que vão falar. Taca-lhe pau nos melhores momentos aí. Vamos lá. Cadu Doné, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton. Você comentou o jogo, né? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Comentei. O que aconteceu? A garganta tá meio... Deu uma falhada. Não, mas está bem, tá tudo certo. Tá com zinabre? Não, 100%. Foi Tem que jogar um óleo desgrimpante. Isso é um homem de certa sorte, assim, de não ter visto o jogo, porque foi muito chato, foi muito ruim. Você provavelmente fez uma coisa melhor, né? Eu tava voltando de São Paulo, foi melhor, não estava no sono danado. Mas tudo bem. Ô, Cadu, o que acontece? Porque é o seguinte, discutir que o Cruzeiro tem ou não tem um elenco bom, isso é subjetivo. Você pode olhar para o elenco do esporte e achar que é uma porcaria, eu acho que o elenco é bom. Ah, mas é refúgio de outros times, mas deu liga. Agora, olhar para o Cruzeiro e dizer que o elenco é ruim, eu acho que não, eu acho que é leviandade. Agora, por que não está acontecendo? Por que não encaixa? O Vanderlei, na sua opinião, tem vida longa no Cruzeiro? Ele tem parte de culpa nessas derrapadas do Cruzeiro? O Cruzeiro está derrapando e não sai do lugar. O elenco não é lá essas coisas não, Everton. Eu costumo dizer que algumas pessoas exageram ao falarem da suposta ruindade do elenco do Cruzeiro. Eu acho que é um elenco mediano ali. Não passa disso. Não é um ótimo elenco e isso é o principal problema. O Cruzeiro tem algumas lacunas importantes, mas não é tão ruim assim como alguns colocam. E vamos combinar, pode não ser lá essas coisas, mas é um elenco melhor que o do Avaí, do que do Chapecoense, do que do Figueirense, times que conquistaram resultados em cima do Cruzeiro. Ontem, a gente pode falar de alguns erros específicos do Luxemburgo, a começar da escalação. Né? E ao contrário do que ele diz, eu pelo menos, ou ele não falou de mim, mas que a imprensa sempre fala depois do resultado, nem sempre. Antes do jogo eu já estava discordando. Para mim, de algumas coisas que eu vou falar agora, da escalação. Por exemplo, o Charles não pode ser titular. O Williams é mais jogador do que o Charles. Antes do jogo a gente já colocava isso. O Leandro Damião, em detrimento do Vinícius Araújo, não pode ter mais oportunidades do que o Vinícius Araújo. Saiu o Joel, nesse caso, o Vinícius Araújo tem que entrar. Eu acho que a briga no ataque no Cruzeiro tem que ser entre os dois, Joel e Vinícius Araújo. Leandro Damião realmente não dá. Na lateral direita, o Mike vinha mal, mas para mim não tem que ser titular do Ceará. Né? São situações distintas, assim. Alguns jogadores estão mal e você sabe que eles não podem render tanto. Agora o Mike tem técnica, tem qualidade, tem mais explosão, tem mais presença no ataque. Mas mais jogador que... desgraçado, né? Tá, mas vai colocar o Ceará, é a solução? Não é. É a mesma tiriça do Paulo André? É diferente, né? São coisas diferentes. O Paulo André é um veterano e ele é o último caso que eu ia citar. O Léo no banco e o Paulo André sempre cometendo erros determinantes. Então, claro, não digo que a principal culpa é do treinador, é muita coisa para a gente contextualizar. O Cruzeiro tá meio confuso, né? Porque tem que falar do elenco, é um pouco de cada coisa. Mas já que você perguntou especificamente do treinador, acho que ele tem sua parcela de culpa, sim, nas substituições. Né? Tirou, o Joel teve que sair, foi ruim. E ele até acertou ao colocar o Leandro Damião no banco. Esse mérito tem que ser dado a ele. Ele tirou o Leandro Damião, uma coisa que todo mundo queria. Mas na hora de fazer a substituição ali, colocou o Leandro Damião de novo.
Quando colocou o Willian e tirou o Arrascaeta, o Willian entrou mal de novo. Nem saiu o Arrascaeta, porque o Arrascaeta também estava mal. Mas o Willian entrou mal de novo. É um cara que... Esse me deixa com um certo tom de decepção, porque eu espero muito dele. Do Leandro Damião eu não esperava muita coisa, mas do Willian eu esperava, então dá um certo tom de decepção. Cruzeiro, até que no primeiro tempo, o tom está de muita crítica aqui, mas até que no primeiro tempo o Cruzeiro teve suas chances. Né? O Cruzeiro foi melhor do que o Avaí, poderia ter vencido por mais de 1-0. Agora, no segundo tempo, não foi bem. E no todo, o fato de ter ido razoavelmente bem no primeiro tempo não pode eximir a atuação como um todo. A gente tem que esperar mais do Cruzeiro no Mineirão. Né? Um time com o tamanho do Cruzeiro contra o Avaí. Foi legal ali no primeiro tempo, mas o saldo é negativo. O todo foi ruim. Em circunstância alguma, você pode receber o Avaí aqui, empatar ou perder. Não pode. Eu até não concordo com esse tipo de coisa, não. Mas não é assim, futebol é momento. Então, futebol é momento. O Cruzeiro tem um elenco mais qualificado que o Avaí. Ou não tem? Mas você discorda. Mas discorda por quê? Quando é que é normal o Avaí chegar no Mineirão e ganhar do Cruzeiro? Não, os próprios boleiros, eles costumam... Por coincidência, no sábado eu estava conversando com os treinadores aí da base do Cruzeiro e eles reclamam, inclusive, disso. Não especificamente, o jogo nem tinha acontecido, mas da imprensa ter esse discurso, né? Vocês têm que entender, às vezes... E eu até acho que tem um certo valor. Depende do time, Everton. Às vezes é o Avaí, é um time pequeno, mas tem alguma coisa que funciona lá. Acho que não dá para colocar sempre, é um absurdo. Um absurdo é que o Cruzeiro jogou mal. Pronto. Jogou mal. Aí sim, eu critico, o Cruzeiro não está mostrando muita coisa. E nas circunstâncias de ontem, eu acho que era inadmissível, sim, empatar com o Avaí. Eu só acho que não dá para usar sempre, né? A Caldense, por exemplo, conquistou resultado importante contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí muita gente diz, nossa, é o fim do mundo. Tinha alguma coisa ali, né? A Caldense tinha um time, isso que eu tô querendo dizer. Depende da situação. No caso, ontem, eu acho um absurdo. Independente de ter alguma coisa diferente, eu reitero, para mim é inadmissível, sob qualquer circunstância, você receber o Avaí no Mineirão e perder ou empatar. Vai acontecer 200 vezes aí para o futuro e tal, mas é inadmissível por uma série de fatores. Daqui a pouco eu quero ouvir o Rui Edmara, o Edu Panzi também. Eu vou falar agora de uma clínica odontológica que está dando o que falar em Minas Gerais. É a Implantar Odontologia. Pessoal, a Implantar, ela revolucionou o mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes, primeiro, profissionais especializados em todas as áreas da odontologia. Segundo, uma estrutura fantástica. Você não acredita? Veja com seus olhos. Esse VT que vai rodar agora, veja só quem está sorrindo com a Implantar. Taca aquele pau aí. Quando eu era jogador de futebol, o famoso da Maravilha, eu dava entrevistas colocando a mão na boca, porque eu tinha os dentes feios. Agora, depois do implante, eu estou rindo até de barata voando. Eu vi o Dadá lá no Troféu Guará e ele realmente está rindo à toa, hein? Olha, tem gente saindo do interior de Minas Gerais, tem gente saindo de Contagem, da zona sul de Belo Horizonte, para fazer seus implantes lá no bairro Planalto, buscando o que há de melhor. E na Implantar, você pode fazer o seu implante dormindo, é isso mesmo. Preste atenção que eu vou explicar. Não tem estresse. Enquanto você dorme, implantes são colocados, são fixados aqui, essa parte aqui do acrílico é como se fossem seus ossos, né? Então os implantes são colocados, parafusados aqui nos seus ossos ou no osso, né, da sua mandíbula, se é que eu posso chamar assim, e aí uma dentadura fixa é parafusada aos implantes e você sai de lá, e aí cada pessoa, eles sabem a cor de cada dente, o tipo de cada dente e tal, vai chegar lá de colocar um dente de um garoto de 15 anos, né? Você tem 60, né, igual o Edu Panzi aqui, não vai colocar um dente de um menino de 15, o Edu foi lá e trocou, e é adaptável. Olha aqui, ligue agora mesmo, 2517 5.000, 2517 5.000 e saia de lá sorrindo como uma aeromoça. Implantar, olha o telefone aí, 2517 5.000. Deixa eu ouvir o Luxa aí, põe o Luxa para falar aí, porque aí ajuda o Rui, a Edmar e o Edu também a comentarem aqui. Fizemos um primeiro tempo muito bom, com definição de equipe, bom toque de bola, boas penetrações e com chance de matar. E não fizemos, no segundo tempo sofremos praticamente numa única oportunidade que tiveram, eles empataram o jogo. E isso faz parte do futebol. A saída do Joel foi ruim porque ele estava bem no jogo. E a opção do Leandro Damião foi uma opção de coisa de grupo.
né? O Leandro Damião perdeu a posição para o Joel. Aí eu vou entrar com um jogador que não seja o Leandro, eu preciso mandar ele fechar as portas e ir embora. A opção pelo Leandro é normal de quem saiu perdendo a posição para o Joel. Olha aí, eu gostaria que vocês analisassem, Dimara, começo com você, analisando o que disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. Acho que os questionamentos feitos, e isso aí evidentemente acompanhei pelas redes sociais, né? Agora que estou ouvindo ele dizer, sobre a questão da torcida, acho que ele pegou muito pesado. Né? Daqui a pouco ele vai falar, inclusive, tá colado nisso, eu vou mostrar daqui a pouco, acho que ele pegou pesado, desnecessário dizer isso. Agora, sobre a avaliação dele, o jogo, o time, o comportamento dele e da equipe, Dimara. O interessante, o Cadu comentou bem o jogo, eu até elogiei ontem, e o Cadu levantava exatamente isso que o Vanderlei falou na coletiva. E dá para a gente entender que ele não fez exatamente a opção pelo Vinícius Araújo, que também era naquele momento, mas o Cadu levantou a bola ainda na transmissão, dizendo o seguinte, ele tira obviamente o Joel. Se o Leandro Damião não é nem o substituto imediato do Joel, vai ser como então? Então é o que ele falou, fecha as portas e manda ele embora. Né? Não dá para você fazer isso. Ele tinha. Isso aí deu para entender que era uma coisa assim, de não perder o grupo, do cara saber que ele ainda existe. Mas esse rodízio, Mara. Não, mas não é a questão do rodízio, Everton. A questão é naquele momento. E o time desmoronou depois da saída do Joel. Acabou. Porque quando entrou o Joel e o Willian, o time ficou moroso, lento, sabe? Aquela coisa. Virou. O segundo tempo foi uma coisa horrorosa. Não vou dizer que o primeiro tempo foi bom. Simplesmente bom. Mesmo. Taticamente concentrado nas suas limitações. Fazendo o seu jogo que todo mundo imaginava, poderia ter feito mais um gol. Isso aí, foi ok. No segundo tempo, na saída do Joel, foi um desastre. Ninguém acertou mais nada. O Arrascaeta já não estava bem no jogo. Aí é que a coisa não aconteceu mesmo. E a entrada do Willian foi outro desastre. Como que o Willian então as alterações mataram o time. Mas aí que tá. O que você... Qual seria? Eu entraria com o Vinícius Araújo. Tá bom, não deu para entrar na hora do Leandro Damião, beleza. Depois você faz o ajuste e coloca ele, para poder tentar acertar um pouco mais. Só que ele tentou acertar com o Willian, aí que a vaca foi pro brejo de vez. Então, assim, as substituições foram mal pensadas, vamos dizer assim, dentro do que a gente estava na leitura de jogo, mas dentro daquilo que ele coloca, eu não posso destruir um grupo e não pode mesmo. É um momento muito delicado do Cruzeiro. Quando você tem um presidente que na semana passada reflete o seguinte, olha, eu não vou contratar mais o Cruzeiro, é isso aí, 2015 acabou, então você vai fazer o quê? Você tem que trabalhar bem esse grupo que está com você vai perder o grupo? Então, dentro dessas circunstâncias, a gente avalia que ele pensou nisso tudo. Agora, é muito complicado para um treinador desse jeito. E vou te ser sincera, então, eu não conversei com o Vanderlei, não teve essa pergunta para ele na coletiva, nada. Mas houve um aceite dele nessas circunstâncias? Eu não vou... Sim. Então, mas em que ponto de se discutir? Porque a gente fala muito o seguinte, quando o treinador é novo, né, e aí a gente coloca o cara que está chegando, ele nunca exige reforço, ele sempre fica na dele, espera. Mas um treinador do posto do Vanderlei Luxemburgo aceita isso fácil? Mas o primeiro a dizer que o Cruzeiro estava com apenas 20% de tudo que foi apurado nas contratações foi o Luxemburgo. Não, sim. Então ele já estava sabendo da situação do Cruzeiro. Mas alguma coisa tinha que acontecer, porque senão ele não tinha ligado para Robinho, ele não tinha ligado para fulano, para ciclano, para Beltrano. Ele veio com algum tipo de promessa. Não é possível isso. Eu estou largando o Rui por último, porque a opinião do Rui ela é diferenciada, porque o Rui esteve lá dentro. Claro, você também esteve, mas por pouco tempo, né? Você foi um jogador profissional do Guarani de Divinópolis. Edu, o que você pensa disso tudo? E aí, o Luxemburgo fez certo, fez errado? Qual é a parcela de culpa nele? Você acha que... Enfim, fala aí o que você quiser. Primeiro que eu acho que o Luxemburgo já foi um grande treinador. Na época que ele era bom, ele poderia exigir contratação, etc. e tal. Hoje ele é tipo aquele cidadão que está desempregado com seus 55 anos e aceita qualquer coisa para trabalhar. É a comparação que eu faço do Luxemburgo hoje. Mas ele não é o culpado disso não, Everton. Sexta-feira o Gilvan deu uma entrevista na Itatiaia que é desanimadora. Foi quinta. Desanimadora a entrevista, cara, de desanimar. Pelo conteúdo da entrevista, a entrevista foi muito boa, estou dizendo o que ele disse. Parece que o Cruzeiro enrolou o torcedor durante 7 meses, porque quando em 2 semanas desmanchou o time bicampeão brasileiro, porque vendeu 6, 7 jogadores titulares, a promessa, entre aspas, eu vou colocar a promessa, era que não, nós vamos repor a altura.
E passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, chegou julho e não tem nenhuma peça de reposição à altura daquele time. Quando você diz que o Cruzeiro não pode, em hipótese alguma, pensar em perder 3 pontos para o Avaí em Belo Horizonte, eu concordo. Mas com esse elenco do Cruzeiro 2015, eu acho que é o resultado normal. Normal o Cruzeiro empatar com o Avaí, porque foi assim no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu pontos em casa, o Cruzeiro não fez uma boa campanha jogando como mandante no Campeonato Mineiro, não fez uma boa campanha jogando como mandante na Copa Libertadores e não faz uma boa campanha jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. Então o resultado contra o Avaí, que em outros anos seria uma aberração, para mim foi um resultado normal. Assim como os outros resultados que o Cruzeiro tem perdido aqui em Belo Horizonte, são resultados normais em função de um time muito mal montado, montado às pressas, da falta de continuidade de trabalho, porque não se repete time, não se deu continuidade ao trabalho do Marcelo Oliveira. Por que o Sport, com um time mais ou menos, está dando certo no Campeonato Brasileiro? Por causa da continuidade. Está aí o Eduardo Batista, está mais de 1 ano e meio dirigindo o Sport. O elenco do Sport não foi montado esse ano, ele foi montado ano passado e outras peças estão sendo acrescentadas nesse ano, então o erro vem de lá de trás. O Cruzeiro é um arremedo de time de futebol hoje. Eu estou sendo duro na crítica porque o torcedor não aguenta mais. E depois da entrevista do Gilvan, o cara perde as estribeiras. E aí não dá para culpar Luxemburgo, não dá para culpar jogador. Marcos Vinícius é uma baita promessa, um ótimo jogador, mas nesse time não vai jogar mais do que isso. Charles foi importante para o Cruzeiro em outras épocas, hoje não dá mais. Mike, muito mal, fica na promessa, vai vender, não vai vender, mexe com a cabeça do jogador, é garoto ainda. E o resto do time, mas Paulo aí André... foi o Ceará que não é a solução, né? Nunca foi a solução, não vai ser a solução. O Mike, mesmo mal, ele tem o drible, ele tem velocidade. A gente via, por exemplo, o Marinho ali pelo lado do campo, toda hora sem um parceiro. O Mike poderia ser esse parceiro. E antes de passar para o Rui... eu entendo o que você quis dizer, que a culpa principal não é Luxemburgo. A gente conversa, eu sei que você também discorda de várias coisas que ele tem feito. Nem deveria ter vindo. Nem deveria ter vindo. E é justamente isso que eu ia dizer. O Cruzeiro demitiu o treinador bicampeão brasileiro para trazer um que não ganha nada há mais de 10 anos. Quando a culpa não era treinador. Você fala isso aqui em Minas, a maioria concorda, mas tem uma minoria não tão pequena assim, que de forma inexplicável quer te agredir, né? Que ainda defende o Luxemburgo. Nas imprensas de Rio e São Paulo, está todo mundo chocado até hoje que o Cruzeiro fez com o Marcelo Oliveira. Para trazer um cara que... É inadmissível isso que o Cruzeiro fez. E só para encerrar, o que eu falei, só para encerrar, Leandro Damião. O Luxemburgo já escalou o Leandro Damião para o próximo jogo. Porque o Joel sentiu a lesão e ele não pode deixar o Leandro Damião na reserva no próximo jogo, senão ele perde o grupo. O Leandro Damião já está escalado. Coloca o Leandro Damião, ele perde o jogo. Né? Sabe o que acontece? O futebol é cíclico. Daqui a pouco o Lucha ganha um título aí, todo mundo, voltando né? O velho Lucha. Olha o Rui, gostaria de ouvi-lo. Rui, você com o embasamento de quem esteve lá, para falar sobre a chegada do Lucha, o trabalho dele até aqui, por que não venceu o Avaí, se é normal perder para o Avaí em casa. Com a palavra, Rui, câmera 2 ali, por gentileza. Foca no Rui. Primeiramente, boa tarde a todos. Ontem eu assisti o jogo do Cruzeiro e eu estou de acordo com algumas colocações dos amigos. E, primeiramente, eu vou pegar a última deixa do Leandro Damião. Realmente, o time do Cruzeiro, no início do jogo, parecia que seria uma partida tranquila, que o Cruzeiro poderia fazer um bom jogo, trazer novamente o torcedor de volta para o campo, mas, infelizmente, com a contusão do Joel, com a entrada do Leandro Damião, a equipe realmente parou. Eu acho que o Cruzeiro, e principalmente jogando com camisa 9, o Cruzeiro precisa aprender a jogar com o Leandro Damião. O Leandro Damião não é um jogador que o torcedor e a crítica em geral vai achar que o Leandro Damião vai acertar uma tabela, vai gerar o corpo, vai bater num gol, que não vai. O Leandro Damião é um jogador de finalização. Ele precisa de que a bola toda hora esteja passando na cara do gol. É bola aérea para ele brigar de cabeça. Isso mesmo. A gente viu que o Cruzeiro, no jogo de ontem, ele realmente teve bastante posse de bola. Até conversando com o Edmar aqui, finalizou bastante, mas nenhuma jogada clara de gol. Aquela que realmente o atleta chega de carrinho dentro da pequena área, ou então o goleiro faz uma grande defesa. Então eu acho que o Vanderlei vai ter muito trabalho. Eu também fiquei surpreendido com a demissão do Marcelo Oliveira. A gente que é jogador de futebol, por mais que a gente esteja acostumado, eu falo que o jogador de futebol no Brasil é camaleão.
a gente tem que ficar sempre se adaptando, né? Se a parede é azul, fica azul. Se é verde, a gente fica verde. É a mesma coisa de treinador, porque todo treinador que muda é uma filosofia nova de trabalho. Claro. O Marcelo Oliveira é um cara super bacana, super tranquilo. O Vanderlei, esses jogadores, principalmente os mais novos que estão subindo, eles têm que acostumar com o Vanderlei, porque o Vanderlei é um cara mais rígido, é um cara mais durão, menos paizão. Mas o fato de ser rigoroso, de esculachar e tal, ele perde o grupo nisso aí ou não? Não é nem questão de perder o grupo. É questão das vezes, se o jogador não tiver muita personalidade, for um pouco mais acanhado, ele fica inibido. Isso aí. Ele fica com medo de fazer a jogada. Porque quando o Vanderlei chegou na Toca da Raposa em 2002, eu nunca tinha trabalhado com ele. O Marco Aurélio tinha ido embora. O Marco Aurélio era um treinador um pouco mais paizão. Um treinador muito brincalhão. Mais ou menos como o Marcelo Oliveira. Perfeito. E na hora que chegou o Vanderlei, até a gente acostumar que a forma com que ele falava não era realmente ao pé da letra, né? Demorou um pouco. Tanto que o time foi se acertar só em 2003. Em 2002 a gente deu uma arrancada, mas em 2003 nós nos acertamos. Então, eu acho que tem muita coisa que tem que ser arrumada. Eu acho que o momento realmente... O Vanderlei às vezes deu algumas declarações que caem como bomba, mas é o papel dele. Como ele sabe que ele tem costas largas, ele tem experiência, ele consegue absorver isso melhor do que os jogadores que lá estão. Então eu fico meio preocupado porque o Avaí, ele não é um time que vai brigar por título, não vai. Por Libertadores também não vai. Ele vai brigar para não cair para a segunda divisão. Então não pode ser normal chegar então, aqui. Eu também não acho do que o Cruzeiro vem demonstrando. Deixa eu só expor minha opinião aqui. Eu não sou comentarista, não, mas dou meu espetáculo. Por que eu acho que o problema não é do Marcelo e não é do Luxemburgo? Para mim o problema é da diretoria. A diretoria vendeu 200 jogadores, a diretoria abriu mão do diretor de futebol e está vendo aí o desespero que é se o mercado tem poucos profissionais do gênero. Aí você perde o seu principal. Eu entendo que a proposta do Palmeiras foi sensacional, os salários lá são muito maiores, a estrutura do Palmeiras é inegável. Mas ele não saiu por isso. Não é o que ele diz, mas não é a verdade não. Ele está ganhando bem mais lá no Palmeiras, bem mais. Né? Então o que acontece? Aí abriu mão de tudo isso. O Marcelo Oliveira não conseguiu fazer esse time jogar. Também não conseguiu. Sou contra a saída dele, fui contra. Mas ele também não conseguiu fazer esse time jogar. Aí traz o Luxemburgo. Então, por isso que eu acho que... Eu não estou fazendo média com o Vanderlei Luxemburgo, eu não sou amigo do Vanderlei, não. Aliás, conheci na Toca um dia desse, tratou muito bem, gente boa e tal. Mas que culpa ele tem? Então você está validando o que eu disse. A culpa é do início do ano. Exatamente, claro. Mas quem acha, independentemente de gostar ou não da contratação do Vanderlei, quem acha que a culpa não é do treinador, na essência, está dizendo a mesma coisa, que não deveria ter trocado o Marcelo, porque o problema não era lá. Mas não ia dar conta também, Cadu. Não ia fazer o Cruzeiro jogar. Não fez. Uma coisa menor, agora sim, se o Marcelo tá ganhando mais lá do que aqui, é uma coisa que só você sabe, porque já saíram várias listas de coisas. Tô falando do Alexandre. Não, você tinha falado do Marcelo. Não, tô falando do Alexandre. Eu sei lá quanto que é o salário do Marcelo. O Alexandre tá ganhando mais mesmo, mas porque ele não saiu para ganhar mais. Não tem nada, ele foi demitido e tá ganhando até mesmo. Pois ontem houve, só para completar isso, ontem houve um questionamento nesse sentido do Alexandre Matos, que o Alexandre levou os contratos e que a culpa seria dele. Ô, gente, claro que ele tentou ficar e não conseguiu. Quem conhece sabe perfeitamente como é que foi a conversa dele com a diretoria, que não ficou no Cruzeiro porque ele queria ser um cara para meio que ser um coordenador lá dentro. E o Gilvan disse, não, meu querido, você vai ser único e exclusivamente diretor de futebol. Então não é que ele saiu daqui arrancando os contratos e levando todo mundo com ele. Não foi isso. Foi umas conversas lá que não deu certo. Deixa eu dar um recado aqui. Outro dia eu estava pensando que toda vez que uma coisa importante acontece, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta. Sabe por quê? Porque quando o momento é importante, ele não pode ficar para depois. Mas e aí, o que a gente faz para compartilhar as novidades com as famílias, com os amigos e tal? A gente usa o Clarofone, porque com o Clarofone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade, pagando apenas R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo que você está ouvindo, R$19,90 por mês para falar sem se preocupar. E além disso, você conta com serviços inteligentes, totalmente grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Então não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora, 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. E agora vamos falar do líder, né? Do líder do Campeonato Brasileiro, perdendo a líder, empatando a líder e ganhando também seria líder. Desembarcou ontem em Confins
E o Diogo Ramalho, o Diogo que esteve lá, Genta? Ele mesmo? Então é o seguinte, ele traz os detalhes, né? O time que se manteve no topo da tabela, o desembarque do Atlético depois do jogo contra o Corinthians no Itaquerão. Diogo Ramalho, chega mais. Uma derrota que não doeu muito. Tá de parabéns, todo mundo pelo grande jogo. Faltou o gol para coroar a bela partida que a gente fez. A gente jogou de igual para igual, com mais situações de sair com a vitória. Futebol assim, né? Nem sei quando joga bem, vence. Mas acho que ele foi bem, agora é manter a tranquilidade. O que doeu mesmo foi isso. Lance bobo, acabei sentindo o ligamento do joelho ali, mas espero que não seja nada grave. Já tive isso no final da Copa do Brasil e a dor insuportável quando bate na bola. E agora é tratar e voltar o mais rápido possível, porque precisamos de estar sempre lá em cima da tabela para buscar esse título brasileiro aí. O meia, que voltou a ser titular da equipe justamente contra o Corinthians, desembarcou no aeroporto de Confins mancando bastante e preocupa o departamento médico do Galo. Ontem teve um trauma no joelho quando se chocou contra o goleiro. Está em observação, mas a princípio foi só um choque. Agora são 2 jogos em casa, Figueirense e São Paulo. Nada melhor do que atuar com o apoio do torcedor para se recuperar do tropeço diante do Corinthians. Com a força da nossa torcida, melhor ainda. Agora descansar, essas viagens, toda viagem também cansa. Agora é manter a tranquilidade, como agora pensar jogo cada jogo. Primeiro o Figueirense, depois o São Paulo. E com a certeza de que o Atlético está no caminho certo. Poderíamos ter saído com uma sorte melhor até a vitória, pelas oportunidades que criamos, né? Estamos tristes pela derrota, mas conscientes de que estamos fazendo o trabalho certo para permanecer na busca do título. A gente está confiante, a torcida está confiante, e agora a gente tem dois jogos dentro de casa, onde que a gente pode fazer 2 resultados positivos e dar sequência na primeira colocação. Os melhores momentos, não só os melhores momentos, né? Mas, enfim, uma infinidade de coisas mostram que o Atlético é melhor que o Corinthians hoje. O Corinthians tem um bom meio-campo, aliás, um bom meio-campo, não, o melhor meio-campo do país e tal, mas tem deficiências em outras áreas. Agora, o Tite ontem foi brincalhão, né? Quando o Tite disse que o Corinthians tinha uma proposta. O Corinthians apresentou a proposta, o jogo inteiro apresentou uma obra. Apresentou a proposta de defender, né? Inteiro, Na verdade, não apresentou nada. O Atlético acuou o Corinthians no campo de defesa. O Corinthians se defendeu relativamente bem, mas contou com a sorte também. Agora eu começo com você, Rui. Você foi o último a falar, a pessoa não está. Você vê que existe um complô para te derrubar aqui, né? A pessoa não deixa você falar. Ô, Rui, e esse Atlético e Corinthians e Atlético? A derrota, se fosse um campeonato de mata-mata, a gente chegaria aqui hoje e diria: o Atlético morreu vendendo saúde. Uma frase célebre de Afonso Alberto Teixeira dos Santos. Agora, como é pontos corridos, e aí, como é que você analisa o Atlético nesse jogo contra o Corinthians, no que você viu e na sequência dos trabalhos? O Atlético, eu acho que segue mostrando um bom futebol. O Corinthians, eu não sei que proposta que é essa que o Tite tem, mas pela filosofia dele de trabalho, sempre foi essa. O Tite, desde a primeira passagem dele no Corinthians até agora, o esquema de jogo dele é o mesmo, é defender bem. Se não fizer gol, pelo menos levar, a gente não leva. E nesse jogo ficou mais do que claro isso. E pela própria entrevista do Levi, o próprio semblante dos jogadores após o jogo, você vê que o grupo está satisfeito, apesar da derrota. Mas num campeonato de pontos corridos, um resultado desse de frente ao Corinthians, na casa do Corinthians, é normal. Desde que o Atlético venha aqui no segundo turno e vença o jogo. Porque é uma equipe que vai brigar junto com o Atlético, creio eu, pelas primeiras colocações. Então, se a gente pensar que no jogo de volta o Atlético vencendo, beleza. Ficou elas por elas. Mas também tem essa questão: e se no próximo jogo o Atlético não fizer o dever de casa? Aí essa derrota já contra o Corinthians começa a pesar. Então eu acho que o Atlético também não pode estar muito satisfeito, tem que estar alerta, tem que estar atento, porque a gente está vendo que o campeonato está muito equilibrado. Antes a gente falava do Grêmio, o Grêmio já ficou um pouco mais para baixo, o Corinthians já está começando a chegar. O Fluminense tinha a chance agora de poder passar. O Corinthians tem mais time que os dois, né? O Grêmio e o Fluminense não sei. Muito mais. E o Grêmio mostra que... E outra coisa, o Corinthians tem um outro fator. Quem esteve lá no Itaquerão sábado sabe muito bem do que eu estou dizendo. O Corinthians é um fator que é casa. Né? São mais de 30 mil. A pressão da torcida do Corinthians ali é uma loucura.
A pressão, barulho e tal. Ah, mas não tem influência. Tem sim. Mas você tá falando, você acha que o Atlético funciona, que isso funcionou no início contra o funcionou Atlético? pro Corinthians. Primeiro, que Aquele eles meteram o Gumex inicial. ali no gramado, né? Porque eles molharam tanto o gramado, passaram quiabo no gramado. Uma semana Mas os jogadores do Atlético não param em pé. É lógico. O Corinthians sabia do procedimento, os caras entraram com trava de 10 centímetros. O Levi falou que perguntou para os jogadores, vocês estão de trava? Por que vocês estão caindo tanto? Eles falam assim, não, nós estamos normais. Pois é, mas os caras estavam jogando de que chute? Eu não entendi nada. Ô Everton, mas dependendo do estado do gramado, você pode colocar a trava de alumínio de 10 centímetros. Mas por que os jogadores do Corinthians não sentiram tanto? Não, mas aí depende. Os jogadores do Corinthians já jogam ali há várias partidas com aquele tipo. E querendo ou não, você já conhece. Vai ser esquisito eu falar aqui, mas o jogador, dependendo do campo que você joga, você já pisa com mais firmeza, com menos firmeza. Entendeu? Você sabe como movimentar dentro do campo. É porque as pessoas às vezes criticam o jogador, mas a bola é a mesma, o campo é o mesmo, não. Existe diferença de grama, existe altura de grama, existe a diferença do piso. Tem um barro que é bem mais macio, o outro é mais duro. Isso até melhorou um pouco, né? Porque as diferenças diminuíram. No passado era um absurdo. Não, era grama de jardim, grama grossa, grama maior. Claro que o Corinthians fez de tudo para atrapalhar o Atlético. Dentro e fora de campo, para atrapalhar a vida do Atlético. Uma coisa que você falou, igual o fator torcida. Por que a torcida é importante? Isso eu vou te falar que a gente está lá. Às vezes, o jogador que é mediano, mas quando você tem a torcida do seu lado, que é o caso do Corinthians, gritando 90 minutos, quando você joga contra o Corinthians no antigo Pacaembu, ou então na Arena, você vai pro hotel, você ainda fica escutando Timão. Somos o poderoso Isso, Timão. então o jogador que é mediano, com a torcida dessa te empurrando, você tira leite de pedra, o treinador consegue tirar leite de pedra. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí sobre a torcida, sobre o Corinthians, eu acho que é isso mesmo. Eu só não acho que se aplica ao jogo de sábado, porque foi um banho de bola, né? Com torcida, com pressão. Não funcionou no ali, olha, gente, no futebol, às vezes a gente fica tentando colocar sempre alguma argumentação, alguma coisa racional, mais palpável, assim, para explicar o resultado. E, sinceramente, há partidas como a de sábado, que o acaso entra em campo, a falta de sorte entra em campo, o Atlético tem que sair de cabeça erguida, tem que ser elogiado. Foi exatamente o que eu disse. Não, sim. Tem que ser elogiado, fez uma grandíssima partida. Eu acho até que o Corinthians, em vários momentos, tem mesmo uma proposta de contragolpe, de esperar e de sair, mas não dá para usar isso como argumento no sábado, porque uma coisa é você ser um pouquinho mais atacado e jogar no contragolpe. Outra é você ser amplamente dominado, você ser sufocado. Não é estratégia deixar o outro time ter oportunidade dentro da pequena área. Nossa, isso está sob controle. Claro que não, você deu foi uma sorte danada. Mas do Lucas Prato perder. Né? Então, absurdo. Não é exatamente assim. Ele até usa contra o Flamengo, ele usou a estratégia. Deu certo. O Flamengo não agrediu muito, o Corinthians meteu 3. Mas não foi o caso. Ele tentou usar essa estratégia e o Atlético foi bem melhor. Uma coisa que me deixa meio com um sentimento dúbio, assim, é o seguinte. O Atlético perdeu 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Paranaense e o Corinthians. Merecia ter vencido os 2. Jogou bem melhor os 2. Então, por um lado, a gente fica feliz porque fala, o Atlético tem o rendimento, tem a performance, mesmo quando perdeu pontos, jogou bem. Isso é mais importante. Mas, por outro lado, eu fico com a pulga atrás da orelha, porque, bem ou mal, mesmo jogando bem, perdeu alguns pontos sem ter queda de rendimento. E quando o rendimento cair? Porque uma hora vai cair um pouco. De tabela é ruim. Sempre tem uma queda em pontos. Então, deu um pouco de azar de perder pontos sem o rendimento cair. Mas ganhou jogos jogando mal. O Joinville mas é um caso. Eu até pensei nisso. Mas você jogar bem, Cadu, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você vai perder um ou outro jogo, mas fatalmente você vai ganhar 5, 6, porque você está jogando bem. Aqui, como que você explica um time claramente inferior ao do Atlético no campeonato, que é o Corinthians? É indiscutível isso. O Atlético está jogando bem mais que o Corinthians. E eles têm o mesmo número de pontos. É uma coisa estranha quando a gente para pensar, esse time tem o mesmo número de pontos do que o Atlético. Qual é a explicação? O Atlético perdeu pontos em jogos em que foi bem melhor. Né? Empatou contra o Palmeiras, era para ter vencido. Perdeu para o Corinthians, era para ter vencido. Perdeu para o Atlético Paranaense, era para ter vencido. Essa é a explicação. Para o Corinthians. Deixa o Dudu, fecha o seu raciocínio aí que eu preciso falar daqui a pouco do colchão. Eu estou precisando de um colchão que eu estou com sono. Tá, Fala aí, primeira questão do gramado, eu posso estar errado, posso estar equivocado, mas o Atlético chegou no jogo 8h20.
Ele chegou atrasado. Já esculhambaram com o Atlético lá por causa do caminhão que agarrou lá na ponta do Piquiri. Você fica no Morumbi para jogar em Itaquera, eu já acho a logística meio estranha. E o Corinthians aqueceu no gramado. E o Atlético não aqueceu no gramado. Quando o time aquece no gramado, o aquecimento 10, 15 minutos. Foi o que o Atlético levou para parar de escorregar. Se tivesse aquecido no gramado, talvez teria escorregado menos. Mas isso é uma questão técnica ali de gramado. Em relação ao jogo, não dá para discordar muito do que o pessoal falou aqui. O Atlético foi muito melhor que o Corinthians, à exceção do início da partida, que o Corinthians ali, no grito do torcedor, tentou envolver, mas não conseguiu. O Atlético dominou o jogo, perdeu vários gols. O Lucas Prata, aquele gol de cabeça, grande defesa do Walter, mas perdeu o gol. O melhor em campo foi o Walter, né? Tem isso, o melhor em campo foi que é o reserva. E não é a primeira vez que ele substitui o Cássio. Ele é melhor. Pega muito. É bom goleiro. Mas é bobagem ficar falando muito desse jogo. O Atlético foi muito melhor, perdeu chances. Foi merecido? Não foi merecido, mas futebol, gente, é bola dentro da rede. O Corinthians está com 29 pontos, por quê? Porque toma poucos gols. Você pega a tabela, o time só tomou 8. E faz o suficiente para vencer jogos. Daqui a pouco eu quero discutir com vocês ainda sobre o Atlético, falando sobre o Léo Silva. Já começo a ouvir alguns questionamentos sobre lentidão e tal. O jogo, quando acontece do lado dele, sempre complica e tal. Gostaria de ouvi-los. E a questão do Guilherme, das declarações do Guilherme. Mas daqui a pouquinho vocês vão falar do Guilherme, que reclamou. Falou, preciso... Aliás, nós não temos ele falando aqui não, mas nós vamos falar aqui. Porque ele reclamou, né? Pô, eu estou dentro de campo, não estou satisfeito, porque eu já dei títulos, fui importante, fui jogar e tal. Mas ganha no campo, viu, Guilherme? Não ganha no gogó, não, porque o Giovanni Augusto deitou sábado. Olha aqui, meu amigo, preste atenção, que meu recado hoje é para você, é direcionado para você. Você que é vendedor de loja, médico, professor, pedreiro, ou tem outra profissão que te obriga a ficar muito tempo em pé, e sofre com dores nas pernas, você sabia que o colchão oriental J2000 também pode te ajudar? Basta você ligar 0800 038 2000. O colchão oriental J2000 é o único que possui as pastilhas interativas que eu vou mostrar aqui agora, que o Sheik vai mostrar. São essas pastilhas aqui que serão mostradas. Elas são de lúmen magnéticas, elas estão espalhadas sobre o colchão, né? E aí esse perfilado massageador que auxilia o seu corpo na melhora da circulação sanguínea. Inclusive nós temos mais um depoimento aí que fala exatamente disso. Veja aí. Meu nome é Felipe, eu sentia muitas dores nas costas, minhas pernas inchavam, eu tinha muita má circulação, mas assim que eu passei a usar o colchão oriental, essas dores pararam 100%. Nós indicamos para todas as famílias. Viu aí? O casal tá sorrindo à toa. Faça como o Felipe e a Marilac, liga agora no 0800 038 2000 e aproveite a nossa promoção, porque na compra do seu colchão, você ganha uma cama box e um lindo edredom. E atenção, se você é aposentado ou pensionista, nós temos uma condição super especial para você, aposentado e pensionista. Colchão Oriental J2000, quem dorme bem vive muito melhor. 0800 038 2000. Daqui a pouco, ligue agora, não tem atravessador não, vai direto na fábrica, hein? 0800 038 2000. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela aí, senão a Kika não fala hoje, segunda-feira, muita movimentação aí no Twitter aí, ô Kika? Muitos comentários aqui sobre o Galo, o torcedor achou o jogo muito catimbado, gramado escorregadio, atraso na chegada, torcedor atleticano que ficou de fora, ainda teve 2 bolas na trave, o Walter muito bem, tem muitos comentários. E o João Vitor Mariano falou aqui, o Galo perdeu, mas eu não fico triste, porque jogou muito, só precisava melhorar a saída de bola. Então, comentar aí sobre a saída de bola e muita gente perguntando se o Galo não está treinando as finalizações, principalmente com o Prato. Daqui a pouco vamos falar disso, hein? Porque o Prato passou, mas o Prato ele passa liso, mas ele deixa os caras na cara do gol. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso, os comentaristas respondem. Continue participando no @os donos da bola MG. Em 2 minutos a gente volta. Mais mensagens registradas aqui pela Kika Branco. 2 minutinhos só, até já. Os donos da bola.